Olá, querido desbravador, desbravadora, estou aqui com a minha filha, a Letícia, e a gente aqui hoje vai passar para vocês a especialidade de faróis, que é uma sugestão para fazer ou na classe de amigo ou na classe de companheiro no clube de vocês, porque é uma especialidade muito fácil de fazer, tem só 9 questões pelo novo manual. Então, para a gente começar aqui, o primeiro requisito dessa especialidade pergunta: o que é um farol? Então, o farol é uma construção que tem por finalidade servir como orientação. Só que a orientação de qualquer local não é. Ele orienta a navegação, que é a navegação marítima. E ele atua de duas formas. Ele avisa os marinheiros sobre possíveis perigos, como recifes, bancos de areia, rochas que podem fazer a embarcação afundar, e ele serve como referência para poder confirmar as posições e mostrar aonde os barcos vão atracar de forma segura. Daí a gente vai para o segundo requisito da especialidade, que pergunta o seguinte: quais são os primeiros faróis que têm registro? Então, quando a gente pensa que o farol ele tem como finalidade a iluminação, os primeiros faróis não eram construções de alvenaria, bonitos, como a gente tem hoje em dia. Os primeiros faróis eram fogueiras, que eram construídas no alto das montanhas, colinas, que alertavam os navegadores naquela época, no mundo antigo. Então, tem registros de fogueiras de orientação por volta do século VII a.C., na região da Líbia, na região do Mediterrâneo. Daí a gente entra no requisito 3 da especialidade, que fala o seguinte: ele pergunta qual é o farol mais antigo do mundo, que construído como alvenaria. Então, o farol mais antigo que tem registro foi construído na ilha de Paros, por isso que recebe o nome de farol. Foi feito mais ou menos em 280 anos antes de Cristo, e ele foi feito em Alexandria. Ficou conhecido como o farol de Alexandria. Era uma grande construção bonita. Se porventura a Torre de Babel tivesse dado certo, esse seria o farol mais antigo do mundo, quando eles construíram para poder não serem mais naufragados pelo dilúvio, mas foi uma construção que não teve fim. Então não é essa. Esse aqui é o mais antigo. Daí a gente entra na próxima questão, que pergunta qual o nome da pessoa que estuda os faróis. Então o nome da pessoa você só precisa saber que se chama farologista. É o nome dessa pessoa que vai ser o responsável pelo estudo do funcionamento dos faróis. Hoje em dia, a gente não precisa ter um faroleiro, uma pessoa para estar lá cuidando dos faróis. Por quê? Muitos faróis eles são funcionados por inteligência. Então, uma pessoa de casa, em home office, está controlando isso. Então, não precisa estar uma pessoa lá para ligar e fazer ele acender, ele já é programado. Como em escolas a gente tem alarmes que são programados, os faróis também ficam programados para ter o horário certo de acender. Nas ruas, nas avenidas, as lâmpadas também acendem no horário certo e o farol também vai acender no horário certo. Então a gente não tem mais selador resistente e eles vão funcionar de forma autônoma e controlados à distância. Daí a gente entra na questão da lente Fresnel. O que seria a lente Fresnel? Aqui, se você conseguir ver direitinho, é uma lâmpada que ela tem vários anéis circulares. E o que acontece com esses anéis? Eles absorvem toda a luz, literalmente toda a luz, eles vão acabar filtrando, eles vão absorver e de repente eles vão lançar um grande fecho de luz. E daqui, ó, vamos fazer um fecho de luz intensa na horizontal. E isso aqui vai ser interessante porque ele absorve energia e joga a luz para frente, fazendo com que essa luz seja vista a quilômetros de distância. É mesmo, né? Meu bebê, vamos lá. Daí, antes da lente de Fresnel, como é que eles faziam a claridade dos faróis? Os faróis, eles usavam fogueiras, eram as madeiras, ou então faziam forma de vela de sebo ou cera. Pegavam óleo de baleia para queimar também, fazer essa parte. E nós tínhamos gás acetileno e eletricidade.
Você também quer dar aula, né, neném? Vamos aqui. Daí a gente pensa, todos os faróis eles ficam na costa oceânica. O farol ele tem que auxiliar a embarcação, só que a gente não navega apenas nos oceanos. Pode-se navegar em grandes lagos, em grandes rios. Então, nesses locais também podem ter faróis. Por exemplo, nos grandes lagos da América do Norte existem faróis. Em baías, estuários, canais artificiais, todos esses locais, além das fossas oceânicas, você pode encontrar um farol montado lá. Daí aqui no Brasil, o órgão responsável para estudar os faróis é o CAMR. O que seria o CAMR? É Centro de Sinalização Náutica e Reparos. E quem controla esse centro é a Marinha. Aqui no Brasil é o órgão responsável. Daí, nos faróis, além disso, eles têm uma marca d'água chamada marca dia, que o significado é tem marca, que são listras com que eles são pintados, não são cores da natureza, para não poder confundir, são cores bem sólidas, vibrantes normalmente, que podem ser pintadas na horizontal, na vertical ou em paralelas, para poder ser fácil visualização. Daí, quando tem neblina, o farol, a luz, pode ser interrompida por uma neblina. Então, todo farol também tem avisos sonoros, dispositivos para avisos sonoros, que eles vão funcionar quando o tempo estiver com baixa visibilidade, e esse som ele vai funcionar em intervalos regulares, para que o marinheiro, se não consegue ver a luz do farol, ele vai conseguir ouvir esse sinal sonoro. Só que o som ele pode ser atrapalhado pelo vento, temperatura e pela topografia da região, pode dificultar a emissão de som também, que é o que o requisito também pergunta. Já estamos terminando, agora a gente está no requisito 8 dessa especialidade, que pergunta o seguinte: qual a relação do farol com a Bíblia? Então, se a gente pensa que o farol ilumina, a Bíblia foi escrita para nos auxiliar na orientação e iluminar a nossa caminhada cristã até chegar ao céu. Então é o nosso mapa, o nosso guia, a nossa orientação, assim como o farol serve como orientação para os navegadores. Interessante, onde há luz, não há trevas, porque a gente adquire ou quita assim. A Bíblia é comparada ao farol por quê? A Bíblia, como dito anteriormente, ela é uma referência, ela é um mapa e ela vai nos orientar. Assim como o farol avisa sobre os perigos, a Bíblia nos avisa também sobre os perigos espirituais que a gente pode ter na nossa caminhada cristã. Daí seguindo, pergunta o seguinte: qual o significado de João 8,12? O versículo de João 8,12 fala o seguinte: falou-lhes Jesus, pois outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, qual o significado? Jesus, ele é a nossa fonte de orientação, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Por isso que ele veio aqui morrer para salvar dos nossos pecados e ser a nossa ponte até o céu. E seguir a Jesus significa não andar na escuridão, nas trevas do pecado, e ter um propósito na vida de salvação, porque ele vai sempre nos orientar e nos mostrar o melhor caminho a se seguir. Daí a última questão pergunta o seguinte no novo manual. Esse requisito não tinha no manual antigo, mas na atualização veio. Pergunta em quais outros dispositivos a lente Fresnel ela pode ser utilizada. Então essa lâmpada ela pode ser utilizada em iluminação de palco, para poder iluminar shows, óculos de realidade virtual, sensores de movimento. Ela está presente em projetores, que a gente está usando aqui para poder passar essa aula, energia solar, retrovisor de ônibus, semáforos e lanternas, lâmpadas de farol de ônibus, semáforos, lanternas de trânsitos. Tudo isso a gente pode encontrar na lente Fresnel, além dos faróis. Então não é uma tecnologia exclusiva de faróis, pode ser usada em outras coisas. Espero que vocês tenham gostado dessa especialidade e até uma próxima. Até mais!